Irmão. Senhor, te damos graça por essa noite, te damos graças porque nós podemos te louvar neste lugar, engrandecer o teu nome, engrandecer o Senhor neste lugar. E agora eu te peço pela vida do meu irmão Vitor, que vai trazer a palavra. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor traga a revelação da tua palavra que o Senhor já colocou no coração dele, e que a tua palavra fale conosco. Nós adoramos o Senhor essa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. E nós pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco através do teu servo. Louvamos o Senhor neste lugar, nós te adoramos porque o Senhor é o único Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Irmãos, o Adelano está orando por mim e eu senti que eu devia abrir em Isaías 61. Vocês podem abrir comigo? Mano, vem os 3 para cá, os 4 para cá assim, ó. Fica aqui, ó. Ah, fica aqui, cara. Deixa seu pai aí, ele vai viver sem você um pouco. Por favor. Isaías 61. E aí, Duda? Beleza? Então, beleza. O título não é do autor, mas hoje a gente vai começar com ele. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? A gente sabe que essa palavra é sobre Jesus. Todo mundo sabe disso, né? Vocês estão comigo aí? Legal. Só que em determinado momento da Bíblia, lá em Mateus 28, em Marcos 16, Jesus ele dá uma ordem. E a ordem é: ide. Eis que toda a autoridade me foi dada, céu e debaixo do céu, ide, portanto, curar enfermos e tal. Então, essa palavra que era sobre Jesus, ela se aplica a nós também, em muitas coisas. E é a partir daí que eu quero começar a pregação essa noite. Amém? Antes da gente começar a pregação, eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus. Mateus 13. 13. Cinquenta e quatro. Treze, 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? E aí os 57 e 58. E escandalizavam-se nele, Jesus, porém lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então a história aqui era mais ou menos assim: Jesus estava pregando e estava sendo muito legal em toda a Judéia, todo mundo estava ouvindo e as coisas estavam acontecendo, estavam tendo vários milagres, mas de repente ele voltou para a casa dele, para a região dele, e começou a pregar na região dele.
E na região dele, as coisas não aconteceram. E o motivo era porque eles conheciam da onde vinha Jesus. Eles viram Jesus crescer, eles viram Jesus arranhar o joelho. Falaram assim, pô, a gente cresceu, a gente sabe que isso daí é diferente, mas de onde é que ele arranjou isso daí? Irmãos, o que eu queria falar nessa noite é assim, cara, você conhece Jesus, você conhece essa casa, você conhece a unção de Deus, a Bíblia já falou com você, mas eu queria te pedir uma coisa. Não trate Jesus e a sua palavra como que você tem conhecido até agora. Tá entendendo? Você chegou na igreja e você começou a ouvir um pouco dele e você acha que você conhece algumas personalidades de Jesus, algumas faces de Jesus. Então, qualquer coisa que acontece no culto, qualquer coisa que pode acontecer no culto, eu estou esperando de um jeito que eu conheço Jesus e não de um jeito que Jesus pode me surpreender. Sabe, o que eu queria falar para vocês é, tenta chegar no dia de hoje, daqui para frente, sempre que você estiver num culto, que você estiver diante de Jesus e falar assim, tá, Jesus, eu te conheço, está sendo maravilhoso até aqui, mas Senhor, eu quero ser surpreendido pelo que o Senhor é. No dia de hoje, não só pelo que eu te conheci. Você está entendendo? Tenta fazer isso nessa noite. Amém? Cara, quem que escolheu as músicas hoje? Foi você? Eu não tinha visto as músicas antes, né? Eu entro lá no grupo, às vezes, para tirar aquele verdinho lá com os numerozinhos e, tipo, saio. Ninguém faz isso, só eu. Mas essas duas últimas músicas aqui, o Mais de Ti e a última, a penúltima fala assim, o passado não tem mais, aí depois ele fala assim, tudo entregar. Meu, essa parte confirmou toda a pregação que tem nessa noite. E você vai entender. Amém? Estão me ligando, não me liguem. Hoje eu fui lá no Corra para Jesus e foi muito legal lá. O Romeu pregava e enquanto ele pregava, ele falou de João Batista e ele falou várias coisas bem legais. Mas uma das coisas que ele falou de João Batista me chamou muito a atenção, tá? Se você não sabe, João Batista ele é descrito na Bíblia como o único homem, aí ó, o único sábado que eles vêm no ano, gente. E não conta que sábado que é, eles têm que vir em todos, não, tô brincando. A Bíblia fala que João Batista é o único homem, o maior de todos os homens. Jesus fala isso sobre ele. E sabe o que é interessante? João Batista ele só pregava uma coisa. Qual era a frase que ele pregava? Porque é chegado o reino dos céus. O maior homem que Jesus falou, ele só pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, gente, eu comecei a pensar, tá, o cara é o maior homem. O cara ainda não tinha o espírito em, Atos não tinha acontecido lá, ele só tinha o espírito sobre, e ele pregava embaixo disso, e Jesus falava que ele era o maior homem que existiu. Ou seja, tem alguma coisa nessa frase que vale muito a pena. E o é chegado ao reino dos céus começou a me inflamar. O é chegado ao reino dos céus começou a bater aqui dentro, Jesus falando, eu quero que eles conheçam mais do meu reino. Se você pensar aí no que é o reino de Deus, sabe, você consegue explicar o que é o reino de Deus? Facilmente? Tem poucas palavras para você, uma palavra assim para você descrever o reino de Deus. Ah, tá fácil, né? Esse versículo todo mundo usa, a gente vai usar mais para frente também. Justiça, paz e alegria, ela falou. Mas e aí, se alguém te perguntasse assim, como é que é o reino dos céus? O que você ia falar? Como é que é o reino dos céus? É o sobrenatural. Gente, aquela mulher me manda muito, gente. Ela foi minha professora, cara. Minha professora. Então, o reino dos céus, ele é o sobrenatural de Deus, tá? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É chegado o reino dos céus. Daí ele termina a pregação dele, quem chega na cena ali? Jesus entra.
e com ele traz o reino junto. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: Jesus veio, Jesus subiu, Jesus enviou o Espírito. E como é que está o reino de Deus aqui dentro? Eu espero que essa noite, irmãos, seja uma noite de confrontação. Eu espero que você pegue tudo que você não está fazendo, ou que você deixa de fazer, ou que você se sente mal e não se move, e fala assim: Jesus, eu vou mudar. Eu vou sim. E de repente, se o reino de Deus não está aqui dentro, não está batendo forte, não está rugindo aqui em todo lugar que você vai, eu quero que ele comece a rugir aqui primeiro, tá? Porque aqui também não tá essas maravilhas, não. Eu quero que você pense no reino dos céus onde quer que você vá. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Eu quero que ele seja algo do seu dia a dia. Eu quero que o sobrenatural de Deus, que as curas, os milagres, o poder, façam parte da sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica preocupado, presta atenção nisso, muitas vezes a gente fica preocupado com dúvidas da nossa vida. Ai, eu não tenho namorado ainda. Quando que, na verdade, o que Deus queria que a gente focasse, o reino de Deus, está ficando longe, cara. E a pregação mais importante de João Batista, a gente tem esquecido. Você pode ver, as últimas vezes aí que você conversou, sei lá, essa semana, esse mês, quantas vezes você falou no reino dos céus? Quantas vezes você fala assim: puxa, eu tô com umas saudades de orar por alguém? Agora pensa, quantas vezes você falou de problema? Quantas vezes você xingou os políticos? Quantas vezes você falou que algo não estava legal? Quantas vezes você reclamou da nossa igreja? Quantas vezes você falou assim: puxa, aquela pessoa é tão nada a ver? E o reino dos céus tem ficado de lado. E Deus quer mudar na gente isso. Amém? Vamos lá então. Por onde começar? Pelo começo, boa. Eu quero abrir em Mateus 6. O 10 só. Mateus 6, 10. O que é? Acho que não. Não lembro, pelo menos. Achou? Achou? Lê aí, mano. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá. Quantos aqui já viram o Dicran fazendo assim, ó, na frente de todo mundo, ó? Quantos aqui lembram de uns anos atrás ele fazendo assim? Você sabe o que isso daqui significa? Venha o teu reino. Sabe o que o Dicran está fazendo? Quando ele está fazendo isso, ele está orando. E sabe o que eu descobri? O reino de Deus vem pela oração. Você sabe o que eu queria que você fizesse? Vem o reino, Senhor. Vem o reino, Senhor. E a gente não tem orado pelo reino. Esse é o primeiro ponto. A gente sabe, a gente não tem derramado a nossa vida em oração para pedir para o Senhor nos usar. E sabe o que tem acontecido? Nada. Eu tenho lido um livro que ele tem falado bastante comigo. É um livro que fala do avivamento na Rua Azusa. E o livro, ele fala claramente que quanto maior a necessidade, maior é o derramar de Deus. Mas sabe como acontece o derramar de Deus? Ele coloca nos corações a vontade de buscá-lo. Você acha que aí fora está carente? Você acha que o nosso mundo está carente, cara? Você acha que a sua vida está carente? Está muito carente, né? Então por que não está vindo essa vontade de buscar o reino aqui dentro? Quando eu tinha 13 anos, a gente foi fazer um retiro de adolescentes. E aí eu sempre conto isso, já contei várias vezes, mas em uma noite o Cláudio estava pregando. E era a noite que ele falava do reino do Senhor dentro aqui dos adolescentes. E foi uma noite que eles pegaram os pastores e os pastores oraram pela gente, todos. Eu sei que naquela noite eu tremi 1 hora, 2 horas, sei lá quanto. Comecei a falar em línguas e tudo mudou. Porque o reino entrou aqui dentro. E sabe o que foi muito legal?
A partir daquela noite, o Nenê, pai, cara, me levava para viajar junto com ele. E aí, cara, eu não fazia nada, não manjava nada. Mas eu sei que na hora do culto, estava acontecendo o culto, tá lá, não sei o que lá. E assim, eu nem sabia onde eu estava direito, manja. Mas, de repente, Jesus me dava uma visão sobre tal coisa. Eu ia lá no pé do ouvido do neném e falava assim, ó, Deus me mostrou isso, isso e aquilo. E aí ele falava a visão, e eu via o rosto das pessoas mudarem. E fazia total sentido com a pregação. E o céu caía por causa da visão. Teve uma vez que ele ia pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí Deus me mostrou uma fornalha antes dele pregar. Eu fui lá e falei, Nenê, tem uma fornalha aqui no meio. Sei lá, Deus está querendo queimar alguém. Queima, Jesus, queima, Jeová. Não, não foi isso não. Aí olha só o que o Nenê falou. Ele pegou no microfone e falou assim, Deus mostrou uma fornalha aqui no meio. E sabe o que significa fornalha? Significa que ele é o quarto homem nessa noite. Que se você está passando uma situação difícil, ele vai passar com você. E aí antes da pregação já tinha um mover, cara. Porque o reino entrou naquele lugar. A gente foi em uma visita recentemente, na quarta-feira, há 15 dias atrás, e foi médio. Por que médio? Porque a gente esperava uma coisa e não foi nada do que a gente esperou. Mas o reino chegou naquele lugar. A gente estava falando com uma mulher, e ela muito confusa, e interrompia a gente toda hora, tal, né, não sei o que lá. Aí, de repente, eu me cansei e falei, deixa a Erika Colette tomar conta aí desse negócio, eu vou ficar aqui na minha. Aí eu lembrei que um dia a Glaucia tinha aprendido do Dicran que quando você não tem nada de Deus, você começa a orar em línguas. Então eu comecei a orar em línguas baixinho. E aí Deus me mostrou um bebê no colo dela. E a voz do Senhor veio no meu ouvido assim. Ela perdeu um bebê. E desde então ela não foi a mesma. Aí eu falei, interrompi lá a mulher falando pra caramba. Senhora, você já perdeu um bebê? Os filhos dela fizeram assim. Ela teve um casamento antes desse. E aí nesse casamento o cara judiava dela, batia nela e tal. E nenhum dos dois filhos vingou. E desde aí ela já não é mais a mesma. Por causa daquilo a gente pôde orar em cima do negócio. Mas é porque o reino chegou. Eles querem outra visita nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é nossa, é do reino. Tá entendendo? Não fui eu, cara. Foi o reino que chegou. Muitas vezes a gente está preocupado com os nossos problemas e a gente não entende porque a gente chega no culto e é tão legal a parte do louvor. Deixa eu te contar porque é tão legal a parte do louvor. Porque você não ora em casa. E aí quando chega no louvor, cara, você começa a orar para Deus aquelas letras e você sente a unção de Deus. Você está adorando ao Senhor com as letras. E Deus responde, Ele coloca a unção dEle. Sabe, se a gente orasse pedindo o reino, se a gente chegasse nos lugares, Deus ia fazer tanta coisa, meu irmão. Ele ia resolver os nossos problemas assim, porque a gente está preocupado com as coisas dele e ele se preocupa com as nossas. Mateus 13:44. Ok, Jesus está falando várias parábolas e nas parábolas, muitas delas falam do reino, tá? Eu não vou ler todas, mas tem uma aqui, que é essa que eu vou ler, que para mim resume todas as outras, ok? Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vocês entendem a comparação que Jesus faz? Entendem? Vamos supor, sei lá, você está num lugar e aí você quer pegar sol, então você vai colocar lá um guarda-sol, tá? Aí você vai, coloca aquele negócio lá de sugar a terra, põe o guarda-sol, só que aí antes de você pôr o guarda-sol, você acha o quê? Petróleo, cara.
Se fosse aqui no Brasil, você estaria lascado, porque abaixo de 3 metros da terra você não acha nada, é tudo do governo, então se lascou. Agora, nos Estados Unidos, se você achar petróleo, ele é seu. Então aquilo é um campo de grande tesouro. O que você faz? Você põe uma pedra lá em cima, tapa o negócio e vai fazer o quê? Vai comprar o terreno. Para você poder, sei lá o quê, explorar aquilo lá. Ou seja, nós temos achado um tesouro gigantesco. Gigantesco. É o maior tesouro que tem, é o maior tesouro que você vai achar na sua vida. E sabe o que você tem feito com esse tesouro? Cara, eu sei de mim, eu sei que eu não tenho feito nada. Eu não tenho vendido tudo. Eu não tenho tudo entregarei, aos seus pés vão me lançar. Cara, eu não tenho feito isso. E é por isso que as coisas não têm acontecido. Sabe, eu tenho perdido muito tempo com outras coisas, meus irmãos. Coisas que não tem nada a ver. Tenho perdido tempo pensando em coisas que eu nem precisava pensar, que Jesus ia cuidar para mim. Quanto tempo você tem gastado com o reino? O seu tudo a entregar é tudo mesmo? Esse negócio de mais de ti e menos de mim, qual que é o seu mais e menos? Sei lá, mais de ti. Então eu quero 20% de ti e 80% de mim, tá? Essa é a proporção que eu quero. Ou sei lá, 50, 50. 51 para mim para eu manter o controle. Tá entendendo? Muitas vezes a gente tem buscado Jesus e Jesus já deu coisas pra gente e a gente vai em culto após culto só para tentar ouvir a voz dele. Só que na verdade, essas coisas que Jesus já deu, a gente tem deixado totalmente de lado. E ele queria tanto que a gente usasse essas coisas. Você está me entendendo? Está me entendendo? Amém? Amém? Jesus colocou um tesouro em você, meus irmãos. Ele colocou o Espírito Santo dele. E é para mudar a vida das pessoas ao seu lado, é para mudar a sua vida. Mas para isso, você vai ter que vender tudo. O Edu me passou uma banda, e essa banda tem uma letra. E essa letra tem falado muito comigo. Todo mundo já ouviu ou já leu aquele texto na Bíblia que fala da mulher que vai, pega o perfume mais caro, tal, que era salário de sei lá quanto tempo que ela trabalhava, quebra o negócio e começa a passar nos pés de Jesus. Todo mundo já ouviu, né? E aí todo mundo pensa assim, putz, eu sou mulher, ó, eu vou pegar o que é meu mais caro e vou dar para Jesus. Vou gastar ali umas 2 horinhas lavando os pés dele e vai ser lindo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se você fosse o perfume? Tá entendendo? Se sua vida fosse o perfume, você teria a coragem de se quebrar para dar tudo para Jesus? Muitas vezes nós temos medo do que Jesus pode fazer. Nós achamos que nós vamos ficar sem controle da nossa vida, só que, cara, esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele vai te conquistando e você vai amando cada coisinha que ele vai fazendo. E ainda que você não goste na hora, depois você vai gostar. Amém? Tem aquele texto que a Marina citou de Romanos 14, 17, não precisa abrir. É o texto que o Fábio colocou sexta no Facebook. Ele colocou o texto e falou assim, Fábio, sai dessa linha, cara. Põe outros textos aí nos outros dias, que essa linha aí tá perigosa. E o texto diz assim, o reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas têm paz lá fora, as pessoas têm justiça lá fora, as pessoas têm alegria lá fora, mas, não é a mesma paz, não é a mesma justiça, não é a mesma alegria que só o Espírito Santo dá. Quer saber se o reino está aí dentro? Quer saber se o reino está aqui dentro? Vê se a justiça, a paz e a alegria que você tem sentido é a sua, ou a do mundo, ou é a de Deus. Amém? Eu não tenho muito o que falar, não tem muito o que melhorar a pregação, não tem como ela ficar alegrinha e tal. É isso, cara. Mas eu queria orar. Eu queria orar por mim, eu queria orar
por você, se você quiser. Eu queria que você orasse por você, porque essa é a oração que faz sentido. Vamos ficar de pé? Com 13 anos eu descobri que a coisa que eu ia mais gostar na minha vida não ia ser carro, não ia ser futebol, não ia ser nada, cara. Ia ser falar das coisas do Senhor. Ia ser entregar uma palavrinha pequenininha, que pra mim não ia fazer diferença nenhuma, mas pra pessoa podia mudar a vida dela. Eu decidi que eu ia viver pra isso. E sabe, ainda não tenho conseguido viver totalmente pra isso. Eu ainda esqueço quem eu sou, que o reino tá dentro de mim, mas eu quero mais dele. E eu quero que o reino comece a borbulhar e a transbordar onde quer que eu ande. Você quer essas coisas também? Jesus ele é um Deus de experimentar, e conforme você vai experimentando um pouco, você pode experimentar mais um pouco e mais um pouco. Cara, eu pensei em pedir para ele tocar só guitarra. Legal. Ia falar. E eu acho que nessa noite ele tem mais um pedacinho para você experimentar dele, se você quiser. Se você quiser, ele muda um pouquinho mais da sua vida hoje, cara. E se você quiser, essa tristeza que está dentro de você, ou essas coisas que você procura domingo e sábado após sábado e não acha, hoje você acha. Porque o reino chega. Meus irmãos, quando Jesus chegou, o reino chegou, cara. E você não precisa mais dessa busca. Sabe, se a igreja é chata para você, deixa eu te contar uma coisa. Você não está ouvindo sobre o reino o suficiente. Você não está com o reino dentro de você o suficiente. Se tem alguma coisa errada com a igreja, deixa eu te contar outra coisa. O reino não está suficiente. Se você tem reclamado muito, deixa eu te contar outra coisa. O reino não está suficiente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sabe, fica livre nessa hora. Relaxa assim, esquece de tudo, cara. E comece a render ao Senhor os porcentos que você ainda detém de você mesmo. Comece a render ao Senhor as coisas que você ainda não deu para Ele. O tempo que você acha que tem que ser seu. O seu corpo cansado que você acha que merece descanso. As suas horas de Netflix, de TV ou sei lá o que você acha que você não pode passar sem. Comece a render para Ele e fala assim: Jesus, eu estou fazendo essas coisas, mas se o Senhor quiser fazer outra coisa comigo, começa nessa noite. Sabe, meus irmãos, que nós possamos ser jovens, homens, mulheres, crianças sobrenaturais. Fala com Ele, fala nas suas palavras. Arrepende-se para chegar ao reino. Comece a dar mais de você. Senhor, fala conosco, Senhor. Sabe, Senhor,
O Senhor mandou a gente orar lá em Mateus 6 para vir o teu reino, Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor morreu por nós e o Espírito desceu. E sabe, Senhor, eu queria começar pedindo perdão, porque muitas vezes nós esquecemos quem nós somos, Senhor. Nós esquecemos que o seu reino está conosco o tempo todo. E, Senhor, a gente começa a perder tempo com outras coisas. A gente fica preocupado com coisas que a gente não devia. E o seu reino fica de lado. E o rio de água viva que devia fluir, não flui, Senhor. Então, Senhor, vem. Desentope mais uma vez. Sabe, Senhor, que o seu reino comece a inundar as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que a gente possa viver no centro da sua vontade. Porque é isso que o seu reino é, Senhor. Justiça, paz e alegria que só podem vir de ti. Sabe, Senhor, que esse peso, que essa tristeza por não estar vivendo aquilo que o Senhor gostaria para nós, se converta em ação, Senhor, e que a gente possa ouvir a sua voz de para onde ir. Muda as nossas vidas a partir de hoje. Mais um pouquinho, Senhor. Mais um pouquinho. Que a gente comece a ter experiências contigo. Que a gente não fique preocupado com que as coisas não estão acontecendo, Jesus. A gente sente tristeza porque a gente está longe de ti, Senhor. E a gente quer mais, Senhor. A gente quer mais, Senhor. A gente quer começar a viver o teu reino, Senhor. Então brota isso dentro da gente. Coloca esse desejo dentro do nosso coração, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira os nossos olhos das nossas preocupações, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que é por fé, Senhor. E que se nós pedirmos, o Senhor vai fazer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está derramando, Senhor Jesus. Obrigado porque eu sei que as coisas daqui para frente vão ser diferentes, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o seu reino agora vai começar a andar para cima e para baixo com a gente, e a gente vai começar a ouvir e fazer o jeito que o seu reino quer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Porque esse não é só mais um culto, Senhor. É uma chance de o Senhor nos inundar, Senhor. E toda coisa que não fazia sentido, Senhor, que comece a fazer sentido. Toda coisa que era chata, Senhor. Ah, Senhor, vem, Senhor, e mostra o quão lindo é o teu reino, Senhor. Nós queremos viver com a cabeça realmente nas nuvens, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa sentir nos ombros, Senhor, a sua unção, Senhor, o seu peso, Senhor, onde quer que nós andemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Ai. Eu vejo mentes aprisionadas, mentes dentro de jaulas, e muitas vezes você mesmo zoou a sua mente. Você mesmo se colocou em situações em que o que devia ser anormal e o que não é legal para Deus, para você já não é tão ruim assim. E isso tem afetado o seu relacionamento com Deus. E Deus quer quebrar essas cadeias. Deus quer te libertar. Vou pedir uma coisa para você, todo mundo, não importa o que você é, o que você não é, põe a mão na sua cabeça assim, ó. Senhor Jesus, nos liberta, Senhor. Senhor, toda coisa que está impregnada, Senhor, toda página que não foi virada de algo ruim que aconteceu com a gente, Senhor. Senhor, toda mácula que a gente fez em nós mesmos, Senhor, vem e limpa, Senhor, nos liberta, Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente tem conhecido a verdade, Senhor, então vem, Senhor, e nos liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes do Vitor começar a pregar, me vinha uma palavra muito forte, como se fosse até aqui, sabe?
O Senhor lança no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades, meus irmãos. E passado para Deus é o que a gente fez há 1 minuto atrás, já é passado. Se você pecou há 1 minuto atrás, é passado. O reino de Deus chegou. O homem encontrou, ele não estava procurando. Ele encontrou o reino de Deus. Foi uma surpresa, ele não era digno daquilo. Nós não somos dignos, mas o Senhor resolveu nos dar. E ele esquece tudo que a gente foi até aqui. E não importa para ele mais nada. Importa que nós desfrutemos a partir de agora o reino de Deus. Não deixe o diabo te aprisionar, pensando que não é para você essa palavra, que para você não adiantou até agora. É mentira. É mentira. O reino de Deus, ele é real, ele é vivo, ele é eficaz. E ele não depende da gente. Ele depende de Deus. Então, eu senti muito forte de vir trazer essa palavra por causa da última, da cabeça presa. Enfim. Amém. Alguém mais tem alguma palavra? Chega aí, mano. Eu senti de falar isso porque muitas vezes eu me vejo num círculo vicioso, sabe? Eu acredito que não seja só, eu acredito que mais pessoas podem estar passando por isso. Às vezes a gente vem para a igreja no sábado, no domingo e está cheio do Espírito Santo e a gente adorou, a gente, enfim, recebeu palavra, foi liberto, recebeu direção para a semana, mas chega segunda-feira, dá aquele baque. Aí vem os problemas, cada um tem seus problemas aqui, eu tenho os meus. Eu sei que são vários atualmente. E aquilo dá aquela esfriada, assim. Aí na terça-feira esfria mais. E aí eu vou falar por mim, tá, gente? Eu vou usar o meu exemplo, pode ser que se aplique a você. Eu me vejo vivendo no automático. O que é viver no automático? Sei lá, você entrar no carro por piloto automático, ou você viver no automático. Para mim é o seguinte, eu me sinto de mãos atadas com relação a alguns problemas, não vou entrar em detalhes, mas tem alguns problemas que eu atualmente me sinto assim de mãos atadas. Eu não estou podendo resolver da forma que eu gostaria. Eu estou dependendo completamente do Senhor. E para não ficar pensando nesses problemas, eu vou ver um Facebook, eu vou jogar alguma coisa, eu vou falar com os meus amigos no grupo do WhatsApp para dar risada, eu vou olhar algum site, alguma página do Facebook engraçada para me distrair. Para quê? Para me esquecer daquele problema. E aí eu vou vivendo no automático. Entre amanhã, tarde, noite. Vou dormir. Dia seguinte, automático de novo. Facebook, WhatsApp, videogame, sei lá, jogo no celular, qualquer coisa. Eu vou vivendo no automático. E às vezes eu acabo não buscando o Senhor como eu deveria. Eu acabo